Eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de ciências do 6º ano do Ensino Fundamental 2, certo? Então, hoje vamos começar o nosso capítulo 4. Abram o livro de vocês aí no capítulo 4, na página 246, certo? Então, aqui no capítulo 4, nós vamos aprender sobre as misturas, né? Sobre as misturas aí, certo? Então, aqui na outra página, ó, a gente observa um homem, né? O qual ele está fazendo uma pintura em um quadro, certo? Então, acompanhe aí no livro de vocês, página 247. Quando vai pintar uma tela, o artista mistura diferentes cores que transformam uma tela vazia em uma bela obra de arte. Assim é o ambiente ao nosso redor. As rochas, o solo, as plantas, o ar e inclusive você, ou seja, nós, né, são uma verdadeira mistura de diferentes componentes. Certo? Então, logo abaixo, ele coloca aí 3 indagações aí referente ao que é aqui, ó, misturas, certo? A primeira é a seguinte: identifique 2 exemplos de mistura apresentados na imagem. Se vocês forem observar, para vocês, o que é mistura? Né? Ah, professora, mistura é quando a gente mistura 2 coisas diferentes, né? Então, aqui na imagem a gente pode observar, ó, um tipo de mistura aqui, ó, essa tinta verde e essa tinta alaranjada aqui, ó, né? É um tipo de mistura, não é mesmo? Certo? Segundo, em sua opinião, o que é mistura, né? Aí para vocês refletirem em relação ao conteúdo. E C, cite um exemplo de mistura presente em seu dia a dia, né? Um exemplo de mistura do nosso dia a dia. Vamos aí citar quando a gente, no lanche da tarde, quando nós vamos ali, quando vocês vão fazer lá o leite, vocês fazem o leite lá, misturam o leite na água e depois colocam o Nescau. Aí mistura. É o Nescau. O Nescau é um exemplo de mistura, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Abra um livro aqui na página 248, certo? E aqui na página 248 a gente vamos começar aí com substâncias, né? Substâncias e misturas. Hoje vamos estudar sobre o que são substâncias e o que são misturas, certo? E o que é solução, ok? Então, vamos começar com essa primeira indagação que ele coloca aqui no livro, certo? Observando o copo com água mineral mostrado nesta figura, você diria que essa água é pura ou que ela possui outras substâncias misturadas a ela? Justifique sua resposta. Então, quando vocês observam aqui o copinho de água, né? Quando vocês observam aqui o copinho de água, ó, para vocês, a água que está nesse copo é uma substância pura? Não tem mais nada na água, só tem água aqui dentro. Só tem água aqui dentro. Será que só tem água aqui dentro, que ela é composta só por água, só por H2O? Será que é isso mesmo? Né? Então, a água, principalmente essa água que nós consumimos, que nós compramos, né, que é chamada água mineral. A água mineral, ela é composta por algumas substâncias aí, né, como o cálcio, o sódio, o magnésio. Então, todos esses cálcio, sódio, magnésio, isso são alguns exemplos. Eles são, ó, colocados aqui, ó, nessa água que eles são dissolvidos, eles são desmanchados na água, certo? Por isso que a gente não pode ver eles a olho nu, né? São substâncias a olho nu microscópicas, isso a gente já estudou bem lá no início do ano, certo? Então, como nós já vimos também lá no início do ano, né? Ó, o que é matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, ó, a matéria é constituída de partes menores chamadas de átomos,
certo? Os quais podem ser de diferentes tipos e interagir uns com os outros, formando aí estruturas. E o nome dessas estruturas são chamadas de moléculas, certo? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, né, de átomos que formam moléculas. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um átomo de oxigênio e um átomo de outro átomo de oxigênio. Quando eles se ligam, né, formam o gás oxigênio, certo? Eu tenho um átomo aqui de hidrogênio e um átomo de outro átomo de hidrogênio. Quando eles se ligam, formam o gás hidrogênio, certo? Eu tenho uma molécula aqui de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e uma molécula de hidrogênio. Forma a minha água, H2O. Então, isso aqui, ó, o H2O, H2 e OH são moléculas, certo? Ok? Então, logo aqui abaixo, ele coloca uns exemplos aqui, né? As moléculas, por sua vez, interagem umas com as outras, podendo formar diferentes materiais, certo? Então, ele colocou aqui um exemplo de alguns materiais, como vocês podem observar aí no livro, né? Ele colocou um copo, né, que é formado por vidro. Aqui uma xícara, que é formada por argila. Uma frigideira, né, que é formada por inox. E uma colher aqui, que é formada por madeira, certo? Então, todos esses compostos, a madeira, o inox, né, o vidro, a argila, eles são compostos por moléculas, né? Átomos, pequenos átomos que se ligam entre si, se interagem entre si e formam as moléculas. E, por sua vez, essas moléculas formam os nossos materiais. Os nossos materiais aqui, ó, que nós usamos, a nossa roupa, aqui o crachá da professora, o pincel da professora, aqui o quadro da escola, certo? Ok? Então, até aí tudo certo. Então, de acordo com as moléculas que compõem os materiais, né? As moléculas, elas podem ser classificadas como substâncias ou misturas, certo? Mas o que é mistura, professora? Mistura é a interação física entre duas ou mais substâncias. A interação é a união entre duas ou mais substâncias, certo? Então, ó, aqui, ó, na página 249, acompanhando o livro de vocês. A matéria pode ser substâncias. A matéria pode ser constituída por uma ou mais substâncias, as quais apresentam 2 características importantes, que são as seguintes. As substâncias possuem as mesmas propriedades em todo o seu volume. Uma porção de sal de cozinha, por exemplo, é formada de cloreto de sódio puro e apresenta a mesma aparência e sabor, certo? Segundo pontinho vermelho. As substâncias não são separáveis por métodos físicos, como a gente vai estudar aí mais adiante, certo? Então, além disso, as substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas, certo? Em simples ou compostas, ok? Então, as substâncias simples, né, é aquele tipo de substância, ó. As substâncias simples são aqueles tipos de substâncias que são formadas por somente um átomo. Um exemplo de substância simples, o oxigênio, ele é só formado por um átomo, por um mesmo átomo. Então, ele tem, ó, 2 oxigênios. Outro exemplo é o nosso gás ozônio. Ele é composto por 3 oxigênios. Então, quando eu digo que uma substância simples, eu digo que uma molécula ela é composta, né, somente por um átomo. E esse átomo só vai se diferenciar na sua quantidade. Como vocês podem observar aqui, ó, o oxigênio tem 2 e o ozônio tem 3 átomos de oxigênio, certo?
Essas são as substâncias simples, ok? Substância composta. A substância composta, ela é formada por 2 ou mais átomos diferentes. É o exemplo aqui, ó, da nossa água. A nossa água, se a gente observar aqui, ela tem átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. São 2 átomos diferentes, certo? Portanto, é uma substância composta, certo? Outro exemplo de substância composta é o nosso gás carbônico, né? Olha aí, ó, o nosso gás carbônico é composto por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, substância composta, né? Esses 2 átomos aqui, eles não são iguais, eles são diferentes. Carbono é carbono, oxigênio é oxigênio, certo? Outro exemplo com mais de 2 substâncias, aqui que eu vou colocar para vocês, é o ácido sulfúrico, né? Olha aqui o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem aqui, ó, átomo de hidrogênio, átomo de enxofre e átomo de oxigênio. Possui 3 átomos. Portanto, essa substância é uma substância composta, certo? Ok? Então, vamos lá. Aqui no exemplo de vocês, aqui no livro de vocês, na página 249, ele dá 2 exemplos, né? Tanto de substâncias simples quanto de substância aí composta, certo? Então, aqui, ó, o diamante, ele dá aqui o exemplo do diamante como uma substância composta, né? Ou simples, desculpa, porque o diamante, ele é composto por somente carbono. O que diferencia aqui, o que vai diferenciar aqui na estrutura do diamante é a quantidade de carbonos, de átomos de carbonos que compõem o diamante, certo? E no outro exemplo é o gelo seco, né? Que ele é composto aqui justamente aqui pelo nosso gás carbônico, certo? O gelo seco, ele é composto por gás carbônico. É um exemplo aí do nosso dia a dia de substância composta, certo? Então, raramente são encontradas substâncias na natureza. A maioria delas está associadas entre si, formando misturas, olha aí. Então, já vamos aqui partir para misturas, certo? Aqui na página 250. Repaginem aí, acompanha aí no livro, certo? Então, o que é mistura, como eu havia dito, é a interação física entre 2 ou mais substâncias. E a mistura, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser mistura homogênea e mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é quando a composição e propriedades são iguais a olho nu. E mistura heterogênea é quando sua composição e propriedades são diferentes a nosso olho nu, certo? Então, vamos aqui, ó, fazer um experimento. A professora vai fazer um experimento e mostrar para vocês, para poder vocês entenderem o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, certo? Então, peguei aqui, ó, 2 copinhos aqui, ó, 2 copinhos, certo? E nesse copinho aqui, ó, eu vou adicionar sal e nesse copinho eu vou adicionar óleo, certo? Correto? Vamos lá. Aqui o sal e aqui o óleo, certo? Vamos lá. Vou adicionar aqui, ó, vou adicionar aqui o meu óleo aqui na minha água. Tchum. Olha só como ficou. Olha só como ficou, né? A água ficou embaixo e o óleo ficou em cima, professora. O óleo não se mistura com a água, professora. Não está se misturando.
mexer aqui, ó. Vamos ver se mistura. Não se misturou. Olha aí, o óleo ele se depositou novamente em cima e a água embaixo. Não se mistura. Então, quando eu vejo que duas substâncias, né? Tem a substância óleo e tem a substância água, certo? Quando eu, a olho nu, observo que existe mais de uma substância diferente, né? No caso aqui, a gente observa que tem o óleo e tem a água, certo? Então, eu digo que essa minha mistura é uma mistura heterogênea, certo? A gente classifica a mistura assim, mistura homogênea e heterogênea, de acordo com o que nós vimos a olho nu, de acordo com o que nós observamos a olho nu, certo? Então, como tem óleo e água, eu digo que tem duas substâncias diferentes. Então, a minha substância aqui é heterogênea, certo? Aqui, ó. Mas se a professora aqui nesse copo, ela adicionar aqui o sal. Aqui o sal. Adicionei no copo. Mistura, 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 mistura. Mistura, 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 mistura. Vamos lá. Então, professora, olha aqui, vocês observando aqui, parece que só tem água, né? Mas eu misturei água e sal nesse copo. Mas a olho nu, parece que só tem água. A olho nu, parece que só tem água. Então, quando nós observamos em um recipiente, né, ou qualquer outro objeto que parece que só é formado por um tipo de substância, né, sendo que ele é composto por outras substâncias, mas que no final ele apresenta o físico dele aparentemente, fisicamente, parece que ele é só formado por uma, eu digo que a minha mistura aqui é homogênea. Então, a minha mistura aqui com água e sal é uma mistura homogênea, porque eu só estou vendo a água, certo? O sal, ele sumiu, ó. O sal, ele se desmanchou na água, certo? É uma mistura homogênea. E aqui, ó, óleo e água é uma mistura heterogênea. Mistura homogênea, mistura heterogênea. Olha só que lindo que ficou, certo? Entenderam que é mistura homogênea e mistura heterogênea, certo? Então, vamos lá. Ó, agora, para continuarmos o estudo sobre a mistura, né, vamos observar aqui, ó, no caso da água mineral que nós compramos, né? Aqui no livro, ele colocou o rótulo de uma garrafa de água, certo? Então, aqui no rótulo, lá a água, quando a gente bebe, a água, ela é assim, né? A água da garrafa que a gente compra sem nada. Parece assim que só tem água, né? Mas dentro dessa água, existem, aqui, ó, no rótulo, existem outras substâncias que ele coloca aqui, ó. Possuem cálcio, magnésio, sódio, potássio, estrôncio, vanádio, bicarbonato, nitrato, cloreto, sulfato, fluoreto, brometo. Tudo isso aqui dentro da água mineral, certo? Então, essas substâncias, elas são desmanchadas, dissolvidas aqui
lá na água mineral que a gente compra quando a gente sai lá no centro, quando a gente vai comprar roupa com a mamãe, né? Quando a gente vai comprar nosso sapato, quando a gente vai comprar brinquedo, não é mesmo? Quando a gente vai fazer as nossas compras lá no centro, que a gente vai lá e não compra aquelas garrafinhas de água mineral, e aquela garrafinha não tem um rótulo, e no rótulo tem, ó, as substâncias aqui, ó, que foram adicionadas na água, certo? E essas substâncias, mas por que, professora, que foram adicionadas essas substâncias? Essas substâncias, elas são muito importantes aí para o funcionamento do nosso organismo, certo? Essas substâncias aqui, elas contribuem aí como nutrientes para o nosso organismo, certo? Então, vamos lá. Vamos lá seguir. A mistura é definida pela interação, né, entre duas ou mais substâncias. Uma mistura também se caracteriza pelo fato de suas propriedades se alterarem conforme se modifica a proporção das substâncias que a compõem, certo? Então, ó, vamos lá. As misturas, né, como a gente já estudou, elas podem ser homogênea e heterogênea. Aqui, eles colocam aqui outro exemplo do chinelo. Chinelo, né, é um tipo de mistura homogênea, porque a olho nu parece assim que é a mesma coisa, é composto por uma mesma substância, porque é igual, né? E aqui também, aqui, ó, a roda de liga leve, né? Essas rodinhas aqui, né? Parece assim que ela é formada só por uma substância, mas ela é formada por várias substâncias, por vários metais, certo? Que são ditas aí ligas metálicas, certo? Substância heterogênea, olha só. Aqui ele dá uns exemplos, né, de mistura heterogênea de água e óleo, como nós fazemos, e de, aqui, ó, granito, do granito. O granito, ele é composto por mica, por quartzo e por feldespato, né? Então, esse é um exemplo aqui de mistura heterogênea, certo? Então, aqui, ó, aqui na indagação 6, bem aqui na indagação 6. Em sua opinião, o sangue é uma mistura homogênea ou heterogênea? E aí, o que vocês acham? Gente, o sangue, ele é uma mistura heterogênea. Quando lá no laboratório, quando você vai ao médico, quando você vai colher lá seu sangue, né, o seu sangue passa por um processo físico de centrifugação, certo? Centrifugação é um equipamento, né, que você coloca aqui o tubo de ensaio, esse tubo de ensaio aqui, ó, dentro do aparelho, ele roda, né, em grandes velocidades, e essas velocidades fazem com que haja a separação das substâncias, né, que existem no nosso sangue. Então, aqui ele mostra o exemplo, aqui, ó, do sangue depois que passou pela centrifugação. Se vocês observarem aqui, essa parte amarela aqui é o plasma, né? E essa parte vermelha aqui são as hemácias, né? Aí um tipo de célula do sangue, né, que eles aumentaram aí 4.400 vezes, certo? Então, ó, separou o plasma das hemácias. Então, nosso sangue, ele é uma mistura heterogênea, certo? Então, vamos lá. Continuando. Aqui na página 253, né, ele fala sobre a solubilidade das substâncias, certo? Solubilidade das substâncias. O que a professora fez aqui, ó, na água com sal, foi uma solução, certo? Além dela ser uma mistura, ela é uma solução. Uma solução, né, composta por água e sal, certo? Então, essa solução aqui, né, ó, a solução, o composto, o que compõe a solução? A composição da solução, de toda solução tem um soluto e um solvente. O meu soluto
sólida, que é desmanchada, e o solvente é a substância que dissolve, certo? O solvente é a substância que vai dissolver o soluto. E, geralmente, o soluto são substâncias sólidas, certo? Então, ó, para vocês entenderem melhor, né? Eu vou pegar aqui outro copinho com água, e eu vou adicionar açúcar, certo? Eu vou misturar. Mistura. Mistura. Certo. Então, de acordo com o que a gente vimos, isso aqui é uma mistura homogênea, certo? Composta aí a olho nu, é uma mistura homogênea. Ele é um solvente, certo? Mas qual é a composição dessa minha solução aqui? Qual é a composição? A composição é a água, que é o meu solvente, e o meu açúcar, que é o meu soluto. Olha aqui o açúcar, certo? Então, quando eu adicionei o açúcar na água, eu fiz uma solução, certo? Uma solução de açúcar e água, certo? Só que essa minha solução aqui, olhando aqui, né? Ela é uma mistura o quê? Homogênea. Parece aqui que só tem água, não é mesmo? Parece que só tem água. Então, quando eu misturo um solvente, né? Um solvente e um soluto, e fica assim, ó, bem homogêneozinho, eu digo que a minha solução é uma solução insaturada, certo? Mas isto está relacionado à concentração, certo? A concentração, ok? Então, a concentração. O que é concentração? A relação entre a quantidade de soluto e de solvente, certo? Então, a solução ela pode ser saturada ou insaturada, certo? Essa aqui, ó, o que é solução? O que é solução saturada? Uma solução saturada é aquela solução pela qual, né, ela está saturada, ela está com muito, né? Ela está com tanto açúcar, se adicionar bastante açúcar, ela não vai aguentar. Ela não vai dissolver tudo, né, ó? Ela não vai dissolver tudo. Mistura e fica esbranquiçado, né, ó? Olha aqui, ó, ela não conseguiu dissolver, então é uma solução saturada, certo? E aqui o exemplo da minha solução com água com sal, né? Que dá pra ver, ó, parece que só tem água. É uma solução insaturada, certo? Então, de acordo com o que nós vimos, né? Vocês vão fazer a atividade aqui da página 258, 259, certo? Ok? 258 e 259